A paz do Senhor Jesus Cristo, amada Igreja do Senhor. A paz do Senhor Jesus, amada família de Deus. Esta é a última oração aqui no canal Orações Gera Milagre dessa semana, cujo tema é Reaviva, ó Senhor, a tua igreja. Hoje, sábado, dia 8 de novembro de 2025. Amados, eu quero orar com você. Nós precisamos de um reavivamento urgente. A igreja precisa pôr a cara no pó. Os pastores, obreiros, homens que se diz homem de Deus, precisa urgente colocar a cara no pó, se humilhar e clamar por um reavivamento. É uma pergunta que eu quero deixar gravada e a oração que eu quero deixar aqui no canal. Como que vai estar a igreja até novembro de 2030, daqui 5 anos, se não houver um reavivamento? Como será a pregação dos pregadores? Como vai estar a igreja daqui 5 anos, se não houver um reavivamento? Se continuar como estás, como vai estar a igreja daqui 5 anos? Em 2030, se Jesus não voltar, novembro de 2030, como vai estar os pregadores? Eu preciso de um reavivamento. Amado pastor que me ouve, sai da sua luxúria, sai do seu patamar de egoísmo, de orgulho e dessa teologia moderna. Convoque a igreja que tu pastoreia para voltar para Deus. Põe a cara no pó, põe a igreja para orar, pastor. Seja tu primeiro a chegar mais cedo na igreja. Seja o exemplo do rebanho. Põe culto de oração aí na igreja onde você pastoreia, pastor. Faça dessa teologia moderna, essa teologia sem vida, faça ela de um histérico, faça como Paulo, pastor. Convoca a igreja que tu pastoreia para voltar para Deus. Põe a igreja para orar, põe os obreiros para orar. Como vai estar a sua vida daqui 5 anos, se não houver um reavivamento? Essa é a pergunta que ecoa hoje, dia 8 de novembro de 2025. A última oração desse tema: reaviva, Senhor, todo o departamento da igreja, começando por mim. Oremos. Ó meu Deus, ó meu Deus, santos de Israel, Pai,
tem misericórdia de minha vida. Tem misericórdia da minha alma. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, eu te peço, misericórdia, Deus, pela minha alma, como pastor, como cristão, como teu filho, como esposo, como pai, como avô, como um cidadão do céu, mas também como um cidadão da terra. Deus, obrigado por uma semana. Foram 7 dias de clamor por um avivamento. Deus, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, hoje, Senhor, pastores que devem ser o exemplo, homens que deveriam ser homens de oração, homens que se intitula, se vangloria pelo título que carrega, pelos cursos teológicos que possui. Ah, Deus, como que o Senhor está vendo? Jesus, o Senhor instituiu, o Senhor constituiu o ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Como estão, Jesus, os teus profetas? Como estão os evangelistas? Como estão os pastores e doutores? E como vão estar eles daqui 5 anos, Pai, se não haver um reavivamento na terra, na vida da igreja? Remai cheide alamasu, de cantui deri ahai de comandas. Misericórdia, Deus. Misericórdia, meu Deus. Deus, porque eu oro nessa tarde te dizendo, começa pelo ministério, comece pelos púlpitos do templo. Somos nós melhor do que os demais departamentos? É o ministério melhor do que o circo de oração? É o ministério melhor do que a mocidade? Deus, não. Não somos melhores. E porque Deus, eu peço que comece a tomar uma providência radical de canto calamassé. Homens deixaram ser tomados pela ignorância. O Senhor sabe, Deus, existem homens cheios de teologia, reconhecido como grande homem de Deus, chamado de ungido, mas só tu sabe, Pai, como está o espírito e a alma de muitos adormecido, como alguém que estivesse em coma para morrer.
Deus, se o Senhor não fizer algo diferente, se o vento do teu Espírito não assoprar, como nele sai, como vai estar os pregadores, o que eles vão estar pregando daqui 5 anos, Deus? O que esses homens vão pregar? Os novos obreiros que estão sendo levantados, homens falam bonito, cheios de estudos de teologias, mas vazio do Espírito, sem vida de oração, sem vida consagrada. O que esses homens vão pregar daqui 5 anos, Deus, se não houver uma mudança do céu na face da terra? Rechlom de Kala, Massuri de Kala. Faça alguma coisa, Espírito Santo. Ainda que for preciso chacoalhar a figueira, para que o figo podre cai por terra. Ainda que for preciso balançar Jesus, o arraial dos evangélicos, dar uma chacoalhada nesse povo chamado igreja, a geração gospel. Aleluia. Deus, a noiva do Senhor não pode ser contaminada por esta geração de incredulidade, uma geração de ignorantes, uma geração que já não depende inteiramente de Ti, Espírito Santo. Há muitos, Deus, sendo colocado no ministério da igreja, no presbitério, no pastorado, nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Senhor, são cheios de conhecimentos teológicos, mas nunca experimentaram, nunca viram língua como que de fogo, como aquelas que desceu lá em Jerusalém. Homens, meu Deus, tenha misericórdia da igreja, Senhor. Eu estou concluindo a semana de oração. Reaviva as crianças, reaviva os adolescentes e a mocidade, Deus. Reaviva a mocidade, as mulheres do ciclo da oração, o departamento feminino, que antes Deus reunia e orava, chorava, Tu batizava com o Espírito Santo no meio do ciclo da oração, Tu usava a mulher em profecia. Hoje é só cantos, hinos, ensaios, ornamentos bonitos do templo, uniformizado, mas indiferente. O Senhor já não tem mais tanta liberdade, Espírito Santo de Deus, na igreja como tinha antes. A luxúria está tomando conta,
O pecado está aumentando, a frieza está tomando conta da alma, do coração de muitos. E eu termino esta campanha de oração por amor do teu nome, Deus. Não me deixe, Senhor, não me deixe, Senhor, cair nesta inércia espiritual. Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Não tire a graça, a unção, o poder pentecostal de mim. Eu não quero ser um pentecostal vazio. O que adianta-me, Pai, ter o título de pentecostal e não ter nada do Espírito dentro de mim? O que adiantaria, Deus? O que adiantaria, Deus, eu ser conhecido como um homem pentecostal, sem o Pentecoste dentro de mim? Eu recuso o título, eu recuso qualquer rótulo de falsidade. Eu quero a tua presença. Ah, Deus da minha alma, nesta tarde, Jesus querido, meu Salvador, até quando vai durar essa brincadeira, Senhor? Quando estão brincando, imitando os dons espirituais, até mesmo homens e mulheres, pessoas que se dizem filho teu, Pai, eles brincam imitando os outros falar novas línguas. Eles imitam a profecia. Se o Senhor não tomar uma providência, Pai, como vai ser daqui 5 anos, meu Deus? Aleluia! Deus, como vai ser, Jesus? As lições bíblicas, como serão as lições bíblicas daqui 5 anos, meu Pai? Tenha misericórdia, faça algo sobre a terra. Assopra vento de Deus sobre o arraial dos santos, dos evangélicos. Entra com providência, Pai, desta geração gospel. Se o Senhor não transformar, meu Deus, essa rotina religiosa, esse formalismo religioso, ninguém sente mais falta da tua presença, não há mais sede. Os crentes não têm mais sede de ti, Espírito Santo. Não tem mais reverência no culto. O culto parece, Senhor, ser algo como se fosse um cinema. Quantos dirigem ao templo da igreja como se estivesse indo para um cinema, para assistir um filme, para assistir uma novela? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Tenha misericórdia, Senhor. Jesus Cristo, teu sangue não foi derramado por uma causa. Jesus, tu passaste 6 horas pendurado em um madeiro para ver uma igreja assim? Não, eu tenho certeza que não. Tu passaste 6 horas pendurado em um madeiro, Jesus. Foi para salvar um povo. O Senhor mandaste o Espírito Santo para ficar para sempre com a igreja, como prometeu os primeiros discípulos.
Mas o Espírito Santo tem sido rejeitado em muitos púlpitos. Muitos homens têm se achado o dono da igreja. Eles não têm mais a humildade, meu Senhor, de fazer o que o Senhor manda. Eles não querem mais dar o braço a torcer quando erra. Eles se acham o dono da verdade, o dono da igreja. E com isto, o Espírito Santo já não faz mais o que deveria fazer no meio do culto da igreja. Porque muitos homens, meu Deus, por causa da arrogância, já tomaram o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está no meio de muitos templos, por causa dos remanescentes que ainda tem lá. Remaria xeremantarabaçu. Sim, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Eu entrego esta semana de oração. Meu Deus, responde, ó Deus, a oração dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Oh, remanda rabassuricom manaransai. Aonde estão aquelas profecias, Jesus? Quando o Senhor falava na boca do homem e da mulher, o arraial dos santos tremia e estremecia, porque sabia que era o Senhor que estava falando na boca do homem. Onde estão o Espírito Santo de Deus, os profetas da igreja em pleno século 21? Cadê as profetisas, Senhor? Cadê a mocidade que profetiza, Senhor? Cadê os velhos que terão sonho? Cadê os jovens que terão visões, Senhor? Espírito de Deus, cadê a mocidade como as filhas de Filipe, que era usada, se entregava e era usada pelo Espírito? Onde estão, meu Deus, os profetas como Ágabo, os profetas como Silas? Ah, Senhor, onde estão os porta-voz do Senhor da terra? Aonde estão, Deus, os pregadores que pregavam a palavra na simplicidade, mas com muito temor e tremor e unção? Aonde estão os pregadores? Deus, pregadores que não manipulavam, pregadores que não mediam as consequências das suas palavras, mas entregavam o evangelho simples. Mas os ouvintes eram impactados, confrontados, e havia, Deus, conversões, e havia mudança. Aonde estão, meu Pai? Aonde estão os obreiros que gastavam horas de joelho no chão? Aonde estão os pastores, Pai, que conduziam a igreja na direção do Espírito Santo? Eu te entrego esta semana de oração. Me guarda, livra-me da apostasia, livra minha casa, minha esposa, minhas filhas.
Obrigado, meu Deus, por todos, ó Pai, que faz parte desse canal de oração. Mas eu não oro somente por esses que estão aqui. Eu oro por toda a igreja de todos os continentes da terra. Jesus, faça alguma coisa. Faça alguma coisa de novo, Senhor. Volta, Espírito Santo. Volta para o arraial. Não vai embora. Não nos deixa, Senhor. Arremeonda calamassuri contenária onde calamassai. Na antiga aliança, Deus, tu viraste as costas para Israel. Primeiro tu saiu do altar e foi para a porta do templo. Depois o Senhor saiu da porta do templo, foi para o monte. Depois o Senhor saiu do monte e foi para a sua glória. Abandonaste Jerusalém. Aramanda lavasuricom manarachari andecomanai. Eu te peço, Deus, realiza um reavivamento, mas não nos abandone. Faça alguma coisa, Jesus, para o arrependimento, voltar para a igreja, mas não nos abandone. Ah, Espírito Santo de Deus, como é a vida de um pregador pregando sem a tua presença? Ah, que pregação horrível! Como é os cantores cantando, Espírito Santo, sem a tua presença? Como será a mocidade cantando sem a tua presença? O professor da escola dominical ensinando a escola bíblica sem a tua presença? O círculo de oração de joelho orando sem a tua presença, como é, Senhor? Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Repreenda os demônios da luxúria, repreende os demônios do orgulho, da arrogância, repreende os demônios da divisão, repreende os espíritos de contenda nos púlpitos das igrejas, a ignorância, a incredulidade. Deus, eu termino essa semana de oração. Amanhã, Deus, eu começo nova semana de oração. Mas o que eu faço, o que eu oro amanhã? Qual é o propósito de amanhã, Deus? Eu não quero orar por orar. Eu não quero inventar um propósito. Eu preciso orar segundo a tua vontade, Deus. Senhor, nessa tarde, poupa o teu povo, Deus. Eu faço das palavras do profeta Joel as minhas palavras. Poupe o teu povo, Deus. Eu digo como disse o profeta Isaías, Senhor. Se não fosse os remanescentes, o que seria da igreja evangélica do mundo, do Brasil? Senhor, mexe
Eu estou pedindo, Pai, por amor da noiva, por amor da igreja. Mexe nessa geração gospel, Senhor. Põe a mão, mexe. Rebai, xalabaca, labassuri, cobadai. Mexe nos púlpitos das igrejas locais. Mexe nos púlpitos, Deus. Mexe no ciclo de oração. Mexe na orquestra. Mexe no coral. Mexe nos músicos. Mexe na mocidade. Sim, Deus, eu estou pedindo, mexe. Mexe nos adolescentes. Mexe em todos os departamentos. Mexe no departamento missionário. Se tu mexer, se o Senhor pôr a mão e mexer, eu tenho certeza que vai acontecer algo impactante. Muitas coisas vai mudar para melhor. Mas se o Senhor não mexer, Deus, como vai estar esse povo chamado igreja daqui 5 anos? Se o Senhor ficar somente assistindo, Deus, como vai estar esse povo chamado igreja? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Eu te entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Eu vou deixar o meu WhatsApp, você que precisa de uma oração diretamente para a sua vida. Meu número é 35 997 70 97 46. Para você que está fora do Brasil, o código do país é 55. Deus lhe abençoe. É tempo de voltar para Deus.